Amém? Estando ele aí, falando com ele, aconteceu que veio Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. Chegou Jacó e resolveu a pedra de sob a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmã de seu pai e que era filha de Rebeca. Então, e ali Deus, concedeu ela orando, porque muitas vezes ela queria resolver no braço, e muitas vezes nós, como mãe, queremos resolver no braço as coisas com o filho. Mas ali ela orou, confiou no Senhor e pediu a Deus, E ali Deus concedeu. Mas muitas vezes Deus concede a bênção a nós quando nós descansamos. Sabia quanto ela estava ansiosa quando Lia tinha filho, que era a irmã dela, de Jacó? Ela entrava em ira, ela começava a ficar de uma forma melhor até com a irmã, tratava a irmã mal. E muitas vezes nós agimos dessa forma. E muitas vezes as pessoas, nós como mãe, eu não sou mãe não, mas mãe de duas ovelhas, de outra forma espiritual, porque o Senhor ele faz de uma maneira que ele quer. Eu dizia, Senhor, se um dia eu fosse mãe, só queria ter um filho. Mas Jesus sabe todas as coisas, como por exemplo falou, eu sou tão chata com algumas coisas. E tem coisas que a gente se doa tanto, muitas vezes para aquela pessoa, e imagine para um filho, E Jesus, ele tem um cuidado, Ele sabe cada um de nós, a quem ele dá, E como ele dá. E ali, Raquel, toda vez que Lia era abençoada, que Jacó tinha aquele zelo, tudo, ali ela se questionava. Quantas vezes a mãe, vocês são mãe, se questiona com Deus, Muitas vezes a gente orientando os nossos filhos, é por aqui, é dessa forma, é dessa maneira. E muitas vezes a gente se questiona, até em questão de dizer assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Mas muitas vezes também o Senhor permite que aquele filho também precise passar por alguns processos para chegar até as promessas de Deus. E nós, como mãe, não queremos que nosso filho passe por algum processo. Eu sei que quando minha mãe era viva, quando eu falava alguma coisa com ela, que tinha acontecido comigo, ela virava uma leoa. Ela queria me defender. Porque muitas vezes nós, como mãe, não queremos que aquele filho passe por. Assim também nós, como pastora, quando está orando, que vê aquela irmã, a gente conversa, dá aquele diálogo, orienta, e mesmo assim, aquela ovelha quer fazer da forma dela. Você imagina o Senhor. E ali Raquel teve o filho de Jacó. E foi uma bênção. Porque Raquel teve José. Porque as promessas de Abraão estavam de pé. Jacó era neto de Abraão. E Deus já falava com Abraão desde antes. Porque Abraão, um homem de grande nação. E não é diferente com as nossas vidas. Que nessa noite que a gente vem refletir, muitas vezes nós queremos proteger demais os nossos filhos. Sabe que Jesus nos corrige? O próprio Deus nos corrige. Porque assim nós colocamos no joelho, pedimos, oramos, jejuamos, muitas vezes entramos em propósito, nós colocamos a mão na frente de Deus. Assim também como Abraão colocou, Sara colocou a mão na frente de Deus. No momento que ela nem... Mas Sara colocou a mão na frente do Senhor. E houve um preço muito grande. E vocês pensam que com nós é diferente? Porque a Bíblia diz que Deus não dá glória dele para ninguém. Porque a partir do momento que você ora por aquele filho, para libertar, para orar, para curar, para se transformar,
Senhor, está nas tuas mãos. A palavra do Senhor fala no Salmo 34, entrega teu caminho tudo ao Senhor. Será que nós estamos entregando, mãe? Hoje tudo ao Senhor. Entregamos mesmo de verdade o nosso filho por inteiro a Deus. Assim como Ana entregou Samuel. Se você for ler o contexto de Samuel 1 e 2, Samuel em momento algum ele retrocedeu. E Samuel em momento algum já tinha os olhos para a esposa dele. Casou jovem. Aí vez que Samuel, o profeta Samuel casou jovem. E ele era um zelo com a esposa dele. E na hora também, quando Samuel precisou corrigir seu filho, ele corrigiu. E ele questionou a Deus se ele tinha errado. Mas os filhos de Samuel rejeitou a palavra do Senhor. E muitas vezes nós, mãe, oramos, pedimos e queremos do nosso jeito. Assim também como Raquel queria do jeito dela. Porque era agora. E Deus agora não, filho. Porque é um processo nas nossas vidas. Há um processo. E vocês como mãe, não é diferente. A partir do momento quando Raquel acreditou, confiou em Deus, Jesus abençoou grandemente o próprio Deus José e depois deu Benjamim. Ela foi para os braços do pai, mas deixou uma bênção, 2 bênçãos. José passou por todo o processo, mas houve uma grande nação. Tribos que José foi grande governador. Um jovem temente a Deus, fugia da aparência do mal. Nós pedimos tanta coisa ao Senhor, mas será que verdadeiramente nós entregamos? Verdadeiramente. Porque a Bíblia diz que quando nós entregamos por inteiro, quando nós confiamos em Espírito e verdade, nós descansamos. Tem coisa que o Senhor diz assim, como ele fez assim? Descansa. E nós não conseguimos descansar. Mesmo lendo a palavra, orando, jejuando e dizendo, Senhor, eu estou descansando. Senhor, eu estou em paz. Mas porque você fala com o meu esposo algo, ele diz assim, eu estou tranquila. O Senhor, eu sei que ele não está em paz. Porque quando se trata de filho, tem que ter uma confiança muito grande. E Ana teve. Quando ela prometeu ao Senhor, quando ela tivesse aquele filho, que Deus gerasse aquele filho para ela, ela ia dar numa certa idade para o Senhor. Ela chorou, mas ela entregou-se, ela trouxe Samuel para o juiz ali. E ela descansou. E Deus deu o que a ela? Mais filhos. Nós precisamos descansar no Senhor. Quando verdadeiramente nós entregamos nossos filhos para Deus. Porque é de Deus, viu? Até quando está na barriga, até uma certa idade, você está cuidando. Mas quando chega em algum patamar da nossa idade, quem cuida é Jesus. Nós achamos que somos nós, mãe, mas é Jesus. Porque começa o quê? A voar. Ter suas próprias opiniões. Assim como também o filho de Samuel teve os 2. Eles saíram o quê? Do caminho. E quantas vezes os filhos nascem num berço de evangélico e mesmo assim sai da presença? Será que aqueles pais erraram? Quando Deus nos corrige, Deus está errando com nós? Como filho? Porque o Deus da nação que Ele chama nós como filho. Pois assim, Deus não deixava a mãe de Jesus, que concedeu Ele, passar por tanta dor. Glória a Deus. Passar por tanta dor. Porque Maria era uma mulher graciada naquela
tribo, naquela aldeia. E você pensa nessa noite que filho é bênção. Mas mãe precisa pagar preço desde cedo. Eu antes de me casar, né, namorando quando conheci meu esposo, eu tinha um amigo no